Olá, pessoal. Estamos aqui mais um dia e hoje a gente vai resolver a questão 22 da EPICAR do ano de 2019, a versão A, certo? Então, hoje a gente vai resolver a questão 22 da Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica, a prova 2019, versão A. Então, vamos lá. Questão 22 diz o seguinte: considere a figura abaixo e ele mostra 3 quadrados e 2 triângulos. E ele diz: sabe-se que ABCD é um quadrado cuja medida do lado é x, então a gente tem que lembrar que um quadrado tem 4 medidas iguais, ok? Os 4 lados são iguais. DEFG é um quadrado cuja medida do lado é x raiz de 2, então todos os 4 lados é x raiz de 2. FGH é um triângulo retângulo isósceles. Se é um triângulo retângulo isósceles, é porque eu tenho 2 lados iguais. Então, os 2 catetos serão iguais, ok? HIJK é um quadrado cuja medida do lado é a metade da medida do lado do quadrado DEFG. Então, a gente tem que lembrar que a metade eu tenho que pegar o lado do DFG e dividir por 2, ok? JKL é um triângulo semelhante ao triângulo FGH. Então, eles são semelhantes, ok? E ele diz, considere o polinômio. E nesse polinômio, ele diz, se A e B, A é maior que B, são as raízes da equação de P de x igual a zero. Então, ele quer que você responda a alternativa falsa. Então, a gente já sabe de estudos diários que esse polinômio será um polinômio do segundo grau. Então, se ele está pedindo 2 raízes, obrigatoriamente eu tenho uma equação do segundo grau. E aí, essa questão envolve vários entendimentos de figuras geométricas planas, de equação do segundo grau, para a gente poder responder essa questão, ok? Então, vamos começar a organizar as ideias nessa questão. Vamos lá. Bom, o que é que eu fiz com vocês aí nessa primeira parte? Eu coloquei as medidas que a questão dá, ok? Então, ele me dá a medida do quadrado médio, que é x, né? A lateral, então, todos os 4 lados mede x. Ele também fala a medida do quadrado maior aí, que é x raiz de 2, que ele também fala na questão. E o quadrado menorzinho, ele diz que a sua medida ele é a metade do quadrado maior. Então, x raiz de 2 sobre 2, certo? Ele também fala na questão que o triângulo pequeno ele é semelhante ao triângulo grande. Então, se eles são semelhantes, é porque ele também é um triângulo retângulo isósceles, certo? Então, eu consigo já saber quem é a medida JL de que forma. O JL ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos, que é o entendimento de teorema de Pitágoras, ok? Então, eu consigo encontrar já a medida de JL, que é o que o polinômio pede aí embaixo. Também ele pede FH, que é a hipotenusa do triângulo grande. Então, eu também consigo encontrar pelo teorema de Pitágoras, ok? E AB é a única medida que eu não vou precisar me preocupar, porque AB é x, ok? Então, é a única medida que eu não preciso me preocupar. O restante eu tenho que entender, lembrar do teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Vamos resolver JL ao quadrado, que é o primeiro item lá, né, no polinômio que ele pede, o primeiro termo do polinômio. Então, JL ao quadrado é a hipotenusa ao quadrado igual à soma do quadrado dos catetos. Os catetos são iguais porque o triângulo é retângulo isósceles, ok? Então, x raiz de 2 sobre 2 é a medida. Então, x raiz de 2 sobre 2 ao quadrado mais x raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, certo? Elevo tanto o numerador quanto o denominador ao quadrado. No numerador vai ficar x ao quadrado. Essa raiz de 2 eu vou cortar a raiz com o expoente 2, vai me sobrar só o 2. Então, no numerador vai ficar 2x ao quadrado e denominador 4. Então, 2x ao quadrado sobre 4 mais 2x ao quadrado sobre 4. Na terceira linha, eu vou apenas repetir o denominador. Por quê? Porque eu tenho a soma de fração com denominadores iguais. Então, eu repito apenas o denominador e somo os numeradores, né? O coeficiente deles. Porque eles têm a mesma parte literal, eles têm a mesma letrinha de x ao quadrado. Então, eu somo apenas 2 mais 2, 4, que são os coeficientes do
numerador. Então, vai sobrar 4x² sobre 4, isso na terceira linha. Na quarta linha, eu mostrei para vocês aí que eu posso simplificar, não é isso? Lembrando, gente, só posso simplificar porque eu tenho uma multiplicação aí. Então, eu simplifico 4 com 4, me sobra apenas x². Então, a medida de j² é x². Bom, facilmente eu consigo agora resolver FH², que é a outra medida da hipotenusa do triângulo grande, não é isso? E ele me dá na questão que a sua lateral, né, é x raiz de 2, porque é a medida do quadrado, e se é um triângulo retângulo isósceles, novamente, eu tenho os dois catetos iguais. Então, eu vou somar aí x raiz de 2² mais x raiz de 2², certo? Consigo simplificar essa raiz de 2 com a potência 2, então, eu elevo x², né, vezes 2. Então, quando eu faço essa multiplicação, fica 2x² mais 2x². Novamente, eu tenho a soma, né, de polinômios aí com a parte literal igual, então, eu só preciso somar quem está na frente, né, que são os coeficientes. Então, 2 mais 2, 4, 4x². Na questão, no polinômio, ele pede apenas a medida de FH. Então, aí, para que eu faça essa medida, eu preciso extrair a raiz dos dois membros, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Por que isso, Paula? Porque eu quero eliminar, né? Eu quero simplificar essa potência ao quadrado de FH, ok? Bom, então, o que é que eu vou fazer aí? Eu vou simplificar, fica apenas FH do lado esquerdo, e quando eu simplifico do outro lado, fica apenas 2x, ok? Porque aí eu estou extraindo a raiz, o x² vai simplificar a potência 2, e o 4, a raiz de 4 é 2. Então, a medida de FH é 2x. E agora, vamos resolver o polinômio, certo? JL² eu achei x². FH acabamos de achar 2x e AB eu sei que é x. Então, peguei todos esses valores que eu encontrei e substituí no polinômio x, ok? Então, eu vou ter x² menos 3 vezes 2x menos 2x mais 15. Quando eu resolvo isso, na terceira linha eu encontro x² menos 6x menos 2x mais 15. Na última linha, eu encontro o polinômio x igual a x² menos 8x, porque eu somei, né, menos 6x com menos 2x, porque eles têm a mesma parte literal, a mesma letra, mais 15. E agora, a gente sabe que esse polinômio em amarelo será um polinômio do segundo grau. Então, eu vou encontrar duas raízes, ok? As duas raízes, elas vão ser ou positivas, né, ou iguais, ou negativas, que é um número complexo, né? Que a gente aprende lá no terceiro ano do ensino médio, certo? Então, vamos agora resolver esse polinômio do segundo grau. Bom, resolvendo o polinômio, eu sei que delta é igual a b² menos 4ac, ok? Então, b é menos 8a² menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 15. Então, eu encontro 64 menos 60, o meu delta é igual a 4. Então, se ele é maior que zero, eu encontro duas raízes reais e diferentes, ok? Então, quem vão ser minhas raízes? Eu encontro com x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, ok? Então, menos b, não esqueçam que menos é da fórmula, então vai ficar menos 8, mais ou menos raiz de 4, dividido por 2 vezes 1. Então, eu encontro menos com menos, já mais 8, né? Então, vai ficar 8, mais ou menos raiz de 4, que é 2, dividido por 2. E aí, eu encontro 8 mais 2, 10. 10 dividido por 2 dá 5. 5 é a minha raiz, né? A. E B vai ser 8 menos 2, que é 6. 6 dividido por 2, 3. Lembrando que na questão, ele fala que A é maior que B. Então, 5 tem que ser maior que 3, ok? E agora, a gente vai resolver a questão. Então, vamos lá. Na letra A, ele diz, A² menos B² é quadrado perfeito. Quando eu substituo, vai ficar 5² menos 3² igual a 25 menos 9, que é igual a 16. 16 é um quadrado perfeito? Sim, é um quadrado perfeito. Então, vamos para a letra B. A menos B, ele diz que é par.
5 menos 3 é igual a 2, é par, também correto. Letra C. 1 sobre A menos B é menor que 1. Quando eu substituo, eu encontro 1 sobre 5 menos 3, que dá 1 sobre 2. 1 sobre 2 é menor que 1? Sim. 1 sobre 2 é 0,5, também correto. Na letra D, 1 sobre A menos B ao quadrado é maior que 0. Quando eu substituo, fico 1 sobre 5 menos 3 ao quadrado, que é 9. 5 menos 9 é menos 4, então vai ficar menos 1 quarto. Menos 1 quarto, ele fala que é maior que 0, negativo, né? Porque um número negativo, ele é menor que 0. Logo, a alternativa D é a alternativa falsa. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês mais uma vez. A gente fica por aqui. Não esquece, deixa teu like, compartilha com os amigos. Deixa teus comentários aqui no vídeo, certo? E não esquece de deixar o sino ativado para chegar a notificação de vídeos novos na sua casa. Por hoje é só, um grande abraço, até a nossa próxima aula.